Galera, eu sou o Gilberto Muniz, Boas Notícias Corre Aqui. Estamos aqui perto da Alexandra Matinhos, no Pesque Pague, no período de férias. Tudo bem? Como é que chama o Pesque Pague aqui? Sabor da Cantilha. Restaurante Pesque Pague, Sabor da Cantilha. Sabor da Cantilha? Pesque Pague, Sabor da Cantilha. Então galera, estamos aqui. Já tinha um tempo aí que eu não fazia um vídeo e eu tinha que registrar aí um período aí das minhas férias, né? Porque é importante a gente poder descansar, a gente poder refletir, a gente poder pensar, refletir realmente o ano que passou, né? 2019 foi um ano de muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas, muitos desafios, superações que aconteceram, né? Coisas que todos nós passamos. Com certeza você que está me vendo aí, você que tem apoiado o canal de Boas Notícias Corre Aqui, você sabe o desafio que cada um de nós, a turma costuma dizer, né? Muitas vezes a gente tem que matar um leão por dia. A vida, ela não é uma coisa tão fácil. A vida, ela é cheia de surpresas. Todo dia tem desafio. Trabalhar com pessoas, desafio na área comercial, desafio na área do teu trabalho, as tuas metas, os teus objetivos, mas o importante é que a gente está aqui. E eu queria falar um pouquinho da nossa saga, a carta, o mistério da carta lacrada, porque esse mistério ainda não foi desvendado, mas ele está dando prosseguimento, dando sequência. Se você for acompanhar os vídeos, você vai perceber que nós temos trabalhado bastante nesse sentido. E uma hora vai chegar e você vai saber o que tem a ver com a minha vida, a história da minha vida, essa carta que foi mandada para os Estados Unidos para um diretor de cinema de Hollywood, e depois eu mandei a segunda carta. Pessoal, quando eu cheguei lá para os meus 10, 11 anos, eu já estava morando com a minha mãe, não a biológica, mas a minha mãe do coração, a Terezinha, que me criou, juntamente com meu pai. Houve alguns desafios nessa época e infelizmente eu perdi a minha referência. Eu perdi o sentido da família. Por quê? Porque um casamento se desfez. Quando um casal que tem filhos ou que tem crianças que são referência, porque o adulto é referência para aquele que é mais jovem, para aquele que é adolescente, pré-adolescente, criança, nós somos dependentes uns dos outros. E quando há um rompimento no seio familiar, isso traz prejuízos, isso afeta sim uma criança. E de repente, quando tudo estava bem, eu e minha irmã tivemos que deixar aquela família e fomos para uma outra situação. Mas tem pessoas com um coração muito bom, independente dos desafios, né? Ela nunca deixa de cuidar ou de ajudar as outras pessoas. Tem pessoas que são assim, já estão num desafio, mas por isso não fecham o coração para não deixar de fazer o bem. E uma dessas pessoas que eu quero lembrar aqui é a minha tia Iraci, que foi casada com meu tio Gentil. Tia Iraci, você já não está mais conosco, mas as tuas lembranças jamais sairão do nosso coração. Tia Iraci, eu sou muito grato a você, a toda a família, a Mara Lúcia, ao Luiz, a Denise, a Sônia e também ao Júlio, que mais ou menos era quase da minha idade. E nós de 10 a 11 anos fomos morar com a minha tia, lá na Vila Camargo. E foi um período difícil para mim. Talvez difícil para a tia, porque ela já tinha todos esses filhos, já separada do meu tio, criando esses filhos sozinha. E ela teve um coração imenso, um coração de mãe, e acolheu eu e minha irmã. E aí eu fui lá para
quinta série, mais ou menos, segundo semestre, depois de julho, aonde eu estive num outro colégio e várias coisas ocorreram ali. Porque eu não era o filho legítimo da família, eu era um sobrinho pela qual passou por um processo de separação dos pais, já o segundo casamento do meu pai, e agora lá eu estava, pré-adolescente, 10, 11 anos, quase pré-adolescente, sem a presença do meu pai, sem a presença da minha mãe de criação, a mãe do coração. Lá estava eu e minha irmã, convivendo com os meus primos. Eu sou bem sincero, não sei o que passava na cabeça dos meus primos na época. O que esses estão fazendo aqui? Minha mãe sendo dividida aí como mãe de mais alguém, ainda tendo que cuidar dos filhos do meu pai que deixou a minha mãe. Tudo isso, gente, foi desafio na minha vida. E eu quero estar relatando então esse período que mais uma vez, mais uma situação difícil aconteceu na minha vida. Infelizmente, meu pai se separou novamente a segunda vez e eu fui morar com a minha tia. Mas eu não posso jamais deixar de ser grato. Grato a Iraci, tia Iraci, que vai aparecer a foto dela num dos meus aniversários. Ser grato também aos meus primos, a Mara Lúcia, que ainda morava lá, depois tinha ali o Luiz, depois tinha a Denise, a Sônia, eu não lembro qual das duas era mais velha, e o Júlio. E não foi tão fácil assim a convivência. Por quê? Porque criança dá trabalho. Criança dá trabalho. Por isso que precisa de um lar, de uma estrutura, de um papel do pai, papel da mãe. Porque tudo deve ser bem dividido para criar uma estrutura de personalidade, de caráter, de valores. Coisas que foram rompidas na minha vida. Quando eu achava que estava tudo certo, tudo normal, tivemos que recomeçar tudo de novo. Então, pessoal, eu tô falando mais um pouquinho aqui da história da minha vida. Esse vai ser o vídeo da sequência. Será o vídeo aonde você vai poder acompanhar essa saga, tá certo? E eu tô registrando aqui nesse período de férias, já 2020. E eu quero desejar a todos vocês que têm acompanhado o canal, a todos vocês que têm me ajudado nessa empreitada de poder contar essa saga, a carta, o mistério da carta lacrada. E logo, logo, quando chegar na época onde eu realmente cheguei a escrever essa carta numa madrugada, num hospital, numa situação bem complicada, minha esposa estava passando por uma situação bem séria de saúde, num hospital, numa madrugada, eu escrevi aquela carta. Depois de um ano eu mandei para o diretor de cinema. E aqui então é um período onde nós estivemos com a tia Iraci e a sua família. Quero agradecer de coração. E depois nós vamos dar continuidade no decorrer dessa história, tá bom? Eu fico hoje por aqui, desejo a todos vocês um feliz 2020 e ainda tem um ano pela frente que Deus lhes ajude a perseverar, a combater o bom combate, a realmente pegar os teus desafios desse ano e romper os seus limites. Eu estou desafiado a romper os meus limites, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Forever.